Cumprimento a todos, com muita alegria por recebê-los nesta tarde agradabilíssima. Parece que estamos na Europa, com esse clima ameno, na Europa em maio, que se esclareça, né? Com esse clima ameno e com essa tarde gostosa que estamos vivendo. Cumprimento os nossos participantes de hoje, os nossos eminentes convidados, doutor Mauro Anátuclis, doutor Marcos Alcino, doutora Camila Prado. O nosso evento se propõe a tratar do tema responsabilidade civil na área do direito médico, envolvendo as questões que nos afligem, principalmente nós do judiciário, e não menos também os jurisdicionados, aqueles que se socorrem do Poder Judiciário em eventos e ocasiões especiais em que, por motivos diversos, se veem, de certa forma, prejudicados por alguns comportamentos ilícitos que demandam a apreciação judicial. Também cumprimento a todos vocês que aceitaram o convite para estarem conosco nesta tarde, assistindo, participando deste evento. É uma alegria muito grande recebê-los. O IMB se sente homenageado, honrado, e os convida também a conhecerem outros eventos que nós realizamos, e isso pode ser mais facilitado através do nosso site www.imb.org.br. O IMB, há mais de 40 anos, traz até a comunidade jurídica dos seus associados e também aos, digamos assim, que participam conosco como nossos convidados, eventos de natureza literária, de natureza cultural, de uma forma geral, além de eventos de natureza jurídica, como aquele que hoje nós nos honramos de estar trazendo para vocês. Os nossos convidados são especialistas nos temas propostos, né? E hoje nós teremos a participação do eminente advogado, Dr. Mauro Anátuclis, devo dizer, meu conhecido há longa data, visto que o pai dele foi meu professor lá na Universidade Federal Fluminense, e, mais do que isso, como um testemunho da minha gratidão pelo seu querido e saudoso pai, doutor Ivan Anátuclis, depois das 10 da noite eu ia para sua casa estudar para o concurso no qual logrei ser aprovado, e agora, há 33 anos, eu trilho os caminhos da magistratura. Então, doutor Mauro, é uma alegria muito grande recebê-lo neste nosso evento, e o senhor, juntamente com a sua família, sua querida mãe, sua esposa, todos, doutor Marcelo Anátuclis, um dileto colega também do tribunal, honra a mim muito tê-los como meus amigos. Também convidamos o doutor Marcos Alcino, que é um dileto conhecido também de muito tempo. Não que ele já seja idoso, o cabelo dele engana, né? Ele passa assim, uma ideia de que já tem alguma estrada, mas, pelo contrário, ele é bastante jovem, e isso é apenas para que, como desembargador, a sua fisionomia sisuda, né? Mais severa, passe mais credibilidade, porque, às vezes, nós precisamos, como os médicos, já que hoje nós falamos de responsabilidade civil médica, às vezes os médicos mais antigos são aqueles nos quais a gente mais confia, porque passam a impressão de mais experiência. Mas é um amigo também querido, de longos anos, inclusive do meu concurso, há 33 anos estamos juntos na magistratura. E para balancear um pouco esse ambiente um tanto quanto, eu diria, quase hostil, né, árido, de 3 homens, convidamos a belíssima magistrada titular da 41ª Vara Civil, doutora Camila Prado, não é? Que titular de uma vara bastante difícil, bastante pesada. Eu já passei por lá há alguns anos, não é? E me lembro das nossas dificuldades. Há até casos pitorescos que eu vivi na 41ª Vara Civil, mas vamos deixar para uma outra ocasião em que nós tenhamos assim um espaço mais apropriado para
o diletantismo, digamos assim. Muito obrigado a vocês que aceitaram os nossos convites, que estarão participando deste evento, e vocês também que estarão assistindo os nossos especialistas falarem sobre esse tema. O doutor Mauro irá abrir os trabalhos, fazendo a sua exposição. Logo após, o doutor Marcos Alcino terá a oportunidade de se pronunciar como debatedor, e também a doutora Camila Prado. Então, com muita alegria, com muita satisfação, passo a palavra ao eminente advogado, doutor Mauro Anátocles. Boa tarde, é um prazer e uma honra estar aqui. Quero agradecer ao IMB, especialmente na figura do Dr. Fábio Dutra, quem, como foi dito aqui, temos uma longa relação de amizade e respeito. Agradecer também ao Dr. Marcos Alcino, a doutora Camila Prado, por essa participação, e dizer que é um prazer e uma honra abrir esse espaço para mim. Inicialmente, eu gostaria de dizer que, assim, quando se fala de responsabilidade civil médica, procura-se falar muito em erro médico. Eu prefiro chamar de fato médico, porque se há erro ou não, só vai se chegar à conclusão ao final do processo. É uma área vastíssima, que, inclusive, tem tido muita ênfase atual, porque há grandes aquisições na área médica de hospitais, de redes hospitalares. A rede DOR está se expandindo muito, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. Então, temos que ficar mais vibrante ainda. Há vários colegas palestrando e oferecendo cursos de direito médico. É uma matéria muito palpitante, porque é de pouco conhecimento, né? Apesar de eu já trabalhar mais de 30 anos com isso, poucos colegas militam na área, poucos colegas gostam, porque exige um conhecimento técnico que não é afeito à área do direito. Mas há um universo imenso de oportunidades nessa área, e eu me proponho a conversar sobre as várias hipóteses de responsabilidade civil médica, notadamente quando há o erro, né? Passo a palavra aos nossos debatedores para prosseguirmos. Na verdade, como o doutor Mauro abriu aí a iniciativa para a gente, para mim e para a doutora Camila, e a grande dificuldade, o doutor Mauro, como advogado, também tem ciência disso, é exatamente identificar, às vezes, no caso concreto, se há erro ou se não há erro. Medicina não é matemática, né? Não é ciência exata, né? O médico se prepara, se você fizer um estudo, uma pesquisa antiga, e eles certamente estudam isso na universidade, era a experiência que indicando, o cara, né, os mecanismos anteriores. Uma vez eu fiz uma pesquisa para minha esposa que fez psicologia, ela ia fazer o TCC dela lá, e aí com isso também abriu minha curiosidade para olhar essas situações. E se a gente imaginar, né, hoje a gente está na era da robótica e tal, uma certa segurança, e sempre para evitar, né, danos ao paciente, etc. e tal. O principal, às vezes, a principal dificuldade, às vezes, é o diagnóstico. E aí, como o doutor Fábio falou, na nossa área, às vezes, a idade ou o cabelo branco talvez possa não indicar muita coisa, né? O jovem está estudando, se preparando para o concurso, às vezes ele está com as coisas mais frescas do que a gente, que já está há um tempo sem mexer naquelas coisas. E, às vezes, a gente se especializa numa área. Então, por exemplo, eu estou longe do direito penal há bastante tempo, só mexo quando vou no plantão. Então, a dificuldade, a experiência do médico, o convívio diário, etc. e tal, eu acho que funciona um pouco diferente. É lógico que ele tem que estudar também, né? Tem que estar sempre se atualizando. Mas o diagnóstico do sujeito é que é uma situação importante. E eu vivenciei muito isso, que eu fiquei 1 ano, praticamente, quase diariamente no hospital, porque minha mãe ficou internada. Então, fiz amizade com vários amigos médicos e até convidei-os para assistir o nosso evento aqui. E percebia isso, né? Até agora, recentemente, quer dizer, o mais velho que tinha lá tinha 85 anos, foi reitor, vice-reitor da UF, o cara
preparadíssimo. Então, eles se reuniam, os mais novos para os mais velhos, para tentar, às vezes, descobrir que tem uns negócios misteriosos que é um negócio doido, que atinge jovens, etc. 2 vezes que eu estava lá, né, uma moça de 20 e poucos anos, a outra de 17 anos, um negócio que ninguém descobria. Uma outrazinha novinha morreu em 3 dias, sem a pessoa conseguir descobrir o que era. Quando conseguiu identificar o que era, a infecção já tinha tomado o organismo dela todo. Então, é uma situação muito difícil para eles, né? Eu me lembro que li uma reportagem a respeito dos médicos nos Estados Unidos que eram obrigados a fazer seguros caríssimos, porque lá a indenização são milionárias, que os caras estavam querendo, né, desistir da atividade. Mas a dificuldade que se tem, de fato, é conseguir provar, né, se houve algum tipo de falha ou não. Em alguns casos, às vezes, fica meio evidente, mas às vezes você vê que o médico adotou um procedimento conservador em vez de um procedimento moderno. Eu fico olhando hoje pela Covid. Você vê a Covid, o danado do vírus, ele vai se adaptando ao corpo aonde ele entra. Então, ele entra, às vezes, numa pessoa idosa e não consegue fazer nada. Num jovem, às vezes, consegue fazer um estrago. Ou, às vezes, o inverso. Então, ele é uma situação que, para o médico em si, quer dizer, entre erro e acerto, é um limite muito tênue, né? E a gente, na prática, a Camila também certamente vivencia isso, o Fábio, no julgamento, às vezes é muito difícil, né? E essa situação também a gente vivencia por um outro problema que se costuma dizer, né? Do comparativismo, que você tem que nomear um médico, o médico perito tem que ser um cara muito bom, de sua confiança, para ser um cara honesto, para não proteger o colega, mas, na verdade, a gente só quer que o cara diga se tem, né, se tem erro ou não, porque para a gente não interessa que ajude A ou B, a gente quer uma solução imparcial, não tem equívoco, não tem equívoco, né? E aí, essas novas redes, Fábio, eu acho que isso vai, em tese, facilitar um pouco, porque a gente vai poder trabalhar com o direito do consumidor, né? É uma exploração empresarial que gera muito dinheiro, que a gente tem visto aí, né? As grandes redes são poderosíssimas, né? Eu fui uma vez, quando eu fui visitar o nosso amigo lá no Copa Star e tal, no Maldonado, a primeira vez que eu entrei lá, que eu vi, eu falei, caramba, isso aqui tem um custo. Tinha um cara com piano, né, na porta, tocando lá na sala de espera, um monte de coisas que fugia ao normal do hospital, talvez até para quebrar aquela imagem, né, do hospital, do lugar de doente ou coisa que o valha. Então, isso tem um custo, certamente. Isso é igual eu vejo hoje nas universidades, né? A universidade passou a ser um negócio que vale dinheiro. Os grandes grupos vêm comprando tudo quanto é... Né? E a gente não sabe, em tese, onde vai parar isso. Então, doutor Amaral, acho que a dificuldade, o senhor, como advogado, também costuma enfrentar isso. Eu não sei se na tua labuta, se você tem atuado mais do lado dos pacientes ou do lado dos médicos. Eu não sei qual é a sua experiência, acho que seria interessante você narrar isso para a gente. Eu trabalho 70% para o paciente e 30% dos médicos, de um modo geral. E durante mais de 15 anos, eu fui médico principal de uma clínica psiquiátrica. Então, acabei aprendendo muito sobre psiquiatria. Da onde? De qual lugar? Da clínica São Raimundo Nonato, aqui no Rio de Janeiro. Já não existe mais hoje. Até que a psicologia 5 acabou com as internações. Né? Sim. Então, a dificuldade que se tem, né, o doutor Fábio e doutora Nath, doutora Camila e nossos ouvintes, é, às vezes, identificar no caso concreto quando se está diante de um erro ou não, né? Eu me lembro bem, vocês devem... A Camila, certamente que não, mas o Fábio conheceu aquele famoso Tri-Iraquitã. E eu, quando o juiz da 34ª, quer dizer, o sujeito já com 50 e tal anos, ou 60 e poucos anos, resolveu remover uma verruga que ele tinha, sei lá quantos anos aquele negócio com ele, podia morrer com aquilo tranquilamente.
e resolveu fazer uma cirurgia plástica. E na cirurgia plástica entrou em coma e não voltou mais. Ou seja, quando eu julguei, ele já estava há 10 anos, a família montou o CTI em casa, né? E o sujeito só ali em cima da cama, só mexia os olhos, por causa de uma verruga. E o médico era professor da universidade, por um acaso da mesma universidade que eu, né? Da UERJ. Os auxiliares deles também eram bons. E você não consegue, às vezes, saber por que aconteceu. Porque, às vezes, tem alguma coisa do organismo do sujeito que o médico não consegue controlar, né? Não consegue Exato. descobrir o que provocou esse tipo de situação, né? E eu ouvi o médico e perguntei a ele. Quer dizer, o médico responsável, ele não falou isso, mas perguntei a um dos médicos da equipe: vocês, por um acaso, informaram a ele que ele tinha esse risco para tirar uma verruga, poderia ficar nessa situação? E o médico: doutor, se a gente falar isso para as pessoas, ninguém faz cirurgia plástica. Toda cirurgia tem risco, né? Toda cirurgia envolve risco. Tem anestesia, etc. e tal. Então, a gente se vê em cada situação, né, Fábio? É terrível de você decidir. Problema, por exemplo, de hérnia de cordão umbilical, outro problema complicado que às vezes acontece. Foi descuido do médico, ele devia ter verificado antes, acompanhado e tal, para saber se o bebê estava passando sofrimento ou não. Então, a dificuldade que a gente tem é muito grande. E o senhor também, naturalmente, na defesa, né, dos médicos, que aí, no caso, né, nós estamos falando de uma situação que pode ocorrer com frequência, né, é muito difícil, porque, como eu disse, não é matemática. O limite entre erro e acerto, né, é muito tênue, muito detalhe. Se o cara esquece o negócio, quer dizer, eu já peguei casos e casos, né, também de gente esquecer chumaço de gás dentro do organismo, uma tesoura e tal. Pô, aí tem uns negócios que são muito banais, vamos dizer assim, né? Mas tem uns que, às vezes, você vê que o sujeito tenta fazer e prender todo o conhecimento dele, porque, na verdade, a responsabilidade médica, como a do advogado, né, é considerado lá na responsabilidade civil, no direito das obrigações, né, como uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Ele não tem que garantir que vai salvar o paciente, ele tem que empreender todos os seus esforços. E nesse caminho para empreender todos os seus esforços, é óbvio que pode ter algum descuido, alguma coisa, porque são decisões muito rápidas, né, que se tem que tomar. Com toda a experiência que se tem, né, o sujeito pode ter um leve descuido, alguma coisa assim. Isso é uma situação bastante preocupante. Por quê? Porque faz alguns saírem, fugirem de determinados núcleos, né, da cirurgia, por exemplo, ou então ficar no hospital público, porque aí, se alguém for entrar com alguma ação, não vai entrar contra ele, vai entrar contra o hospital público, contra a entidade pública, que às vezes a gente vê também vacilos nisso, né? A pessoa vai lá com sintoma, o cara interpreta, porque é uma interpretação. O sintoma pode ser comum, mais uma coisa. Aí dá um medicamento, quando vê, o cara vem, o cara já está numa situação crítica, acaba morrendo, ou acaba tendo que sofrer uma intervenção. Por quê? Por causa de um erro de diagnóstico, né? Esse é um ponto também muito difícil. Eu não sei, gostaria de ouvir também o Fábio, né? A doutora Camila, naturalmente, também já deve ter enfrentado alguma coisa de grande dificuldade lá, não só na capital, mas por onde passou, né? Porque até chegar à capital tem um caminho, né? Obrigada, desembargador Marcos. Sim, eu tô fazendo 18 anos de magistratura, e desses 18 anos eu passei quase todos, eu acho que salvo alguns pouquíssimos meses, em vara civil e 5 anos em juizado especial civil. Então, eu tive bastante experiência com ações envolvendo responsabilidade civil.
E me chamou a atenção, na exposição do Dr. Mauro, a diferença que ele fez entre fato médico e erro médico. É algo que eu gostaria de ouvir mais, porque, como o desembargador Marcos diz, é uma das áreas de responsabilização mais difícil de se identificar os fatos. O direito a gente sabe, a gente tem experiência, a gente estudou e a gente continua estudando. O difícil, ao contrário de uma perícia de engenharia, ao contrário de uma perícia tecnológica, uma perícia médica envolve muito a opinião do perito, a forma como o perito vê as coisas. E a gente, que não tem formação médica, em nossa enorme maioria, exceto, imagino, algumas poucas exceções, nós ficamos muito rendidos ao que parece ser opinião. Então, a minha pergunta para o Dr. Mauro seria no sentido de como identificar um fato de um erro, porque me parece que o fato médico que levou a pessoa a acionar, e o senhor tem experiência advogando para os dois lados, o fato médico que levou a pessoa a acionar o médico, ou a casa de saúde, ou quem seja o prestador médico, seja um fato adverso. O mais difícil é identificar se esse fato adverso decorreu de algo que é culposo, de alguma ação culposa, porque a responsabilidade civil médica é subjetiva, ou se é de fatos para além da possibilidade do médico de prever, de antecipar e de se comportar diferente. Eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido. Nós temos uma árdua decisão a tomar quando recebemos o fato, né? Eu sempre trabalhei com mais de um perito, tá? Para colher junto de opiniões, para não levar levianamente um médico ao juizado. A questão básica é que, às vezes, parece um erro extremamente claro, e não é. Tem a questão do corporativismo, sim, né? Mas eu tenho visto menos corporativismo do que justiça. Faz-se mais justiça do que acontece o corporativismo. O fato médico é a ocorrência desagradável. Se ela tem um erro ou não, a gente tem que aferir e a gente não tem formação médica. Então, a gente tem que se socorrer de assistentes técnicos, né, como juízos também. Isso acaba nos levando, quando a gente se especializa na área médica, a ser um pouco médicos, entre aspas, né? Você tem que conhecer um pouco de medicina para avaliar até a questão. A questão, por exemplo, do resultado, da obrigação de resultado, trouxe assim, grandes ações na época das cirurgias plásticas, em que se oferecia um pré-modelo. Não ficava igual obrigação de resultado, deixou de ser obrigação de meio para resultado. Tanto que ninguém mais faz simulação, né? Outra coisa, está fugindo da responsabilidade do médico, especificamente, e indo para a responsabilidade médica, de um modo geral, é a questão dos planos de saúde. Hoje, quase todos têm planos de saúde. Então, de um modo geral, processa-se o ente público, né, de direito público, que é onde a responsabilidade se inverte, ela deixa de ser subjetiva para ser objetiva, né? Em São Paulo, eles têm o hábito de processar muito o médico em si. No Rio, pela minha experiência, processa muito mais o ente público, o hospital ou o plano de saúde. Tá? Raramente o médico entra, até porque é muito mais difícil expropriar bens de um médico, de um modo geral, uma pessoa de classe média, média alta, do que de uma empresa, que tem um faturamento fantástico. Espero ter esclarecido a questão do fato para o erro. Com certeza, nós que militamos no direito, nas câmaras cíveis ou nas varas cíveis, teríamos até condições, eu acho que todos nós teríamos condições de escrever um livro especificamente sobre os acontecimentos que são trazidos ao nosso conhecimento para decidir, baseado em erros médicos, né? Que, para mim, o fato médico é uma questão genérica, o erro é uma questão específica, que vai ser levada à apreciação do magistrado, como outros fatos também o são, mas eles são vinculados, evidentemente, àquela teoria que nós estudamos no direito penal da negligência,
da imprudência ou da imperícia. No caso, mais ligados às condutas negligentes ou imprudentes. Há alguns hospitais que têm quase, digamos assim, um museu, né, de objetos que são retirados dos corpos das vítimas de erros médicos e são colocados em destaque, e muitas vezes apenas para os próprios profissionais tomarem conhecimento, os estudantes em hospitais universitários, como esses citados pelo Dr. Marcos, né? Um chumaço de gaze, uma agulha, uma tesoura, um bisturi, né? Então, a gente, às vezes, recebe uma ação de alguém que relata que, em um determinado momento, em um determinado hospital, ela foi submetida a uma cirurgia e, após o advento da liberação por alta hospitalar, seja no hospital público ou no hospital particular, veio a continuar a sentir dor e voltar ao tratamento e submeter-se a exames e apresentar-se cotidianamente aos profissionais da saúde, e esses, às vezes, recomendarem a utilização de medicamentos analgésicos e medicamentos não, digamos assim, com condições de resolver o problema, que não conseguiriam, se por acaso foi deixado no interior de uma pessoa uma tesoura, somente uma nova cirurgia seria possível resolver esse problema. Então, às vezes, nós recebemos essas ações e nós entramos em um caminho que é, primeiro, o Poder Judiciário ser chamado a aferir, não é, a responsabilidade daquele profissional. E, por outro lado, e, de certa forma, muitas vezes há conflito, e o doutor Mauro se referiu à questão do corporativismo, não é? Então, os órgãos deontológicos dos conselhos de medicina que agem de uma ou determinada forma, protegendo ou, às vezes, sendo também rigoroso demais em determinados momentos contra aqueles profissionais. Então, a gente é chamado a decidir e a nossa decisão vai levar em consideração uma série de aspectos, né? Às vezes, um hospital em que o médico, digamos, do serviço público, e eu já fui a um hospital de emergência em um determinado momento, havia um profissional apenas, e lá fora uma fila de 10, 15 pessoas aguardando para serem atendidas, algumas em situação gravíssima e outros em situação não tão grave, mas, de qualquer forma, demandando um atendimento de urgência, e apenas um profissional para fazer todo aquele atendimento, com apenas uma ou duas assistentes, enfermeiras ou auxiliares, e, ao fim de um comportamento desse, verifica-se que aquele médico estava quase que sonâmbulo pelo tempo em que ele teve de estar ali, sem poder dizer que de agora em diante eu não atendo mais, eu não tenho mais resistência física. Então, muitas vezes, até mesmo o resultado de um chamado erro médico ele decorre da incapacidade. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar à noite, e, às vezes, eu estou fazendo revisão de acórdãos, de votos, né, para lançamento, para assinatura, e, em determinado momento, eu começo a perceber que eu estou dormindo. Então, eu já não sei o que eu estou escrevendo. Então, se eu não parar imediatamente, eu vou estragar todo o trabalho que, às vezes, eu já levei um grande tempo para realizar. Se nós temos duas pontas nessa história do atendimento médico, nós temos o paciente, nós temos o profissional, nós temos, muitas vezes, um paciente que, após aquele determinado atendimento, ele, como de forma aventureira, né, mal intencionado, ele busca o judiciário com imputações que não correspondem à veracidade daquela situação que poderia lhe render uma indenização, digamos assim, por danos materiais ou por danos morais. E, por outro lado, também, às vezes, a gente encontra nesse nicho profissional, embora as faculdades de medicina, os conselhos sejam muito rigorosos, eu entendo assim, até
de certa forma, eles evitam que aumentem o número de faculdades de medicina, eles fazem um trabalho mesmo até para que a profissão do médico seja, de certa forma, valorizada, mas não somente por isso, mas muitas vezes o profissional não tem o preparo necessário para prestar aquele tipo de atendimento. Hoje nós vivemos uma época da informática, da cirurgia através, não é, da distância, não é? E ainda nós temos uma certa dificuldade com o delay das manipulações dos aparelhos. Eu acho que esse deve ser talvez o maior problema, mas então se faz uma cirurgia a uma distância considerável, sem dificuldades de acerto naquela atividade. Mas também vivemos o tempo da especialização. Então, hoje nós temos médicos especializados em tudo, não é? Então, antigamente, nós tínhamos um médico que sabia tudo. Hoje nós temos médicos que não sabem nada. Então, a minha mulher, que recentemente deu à luz, ela estava reclamando que o cabelo está caindo. Então, recomendaram que ela procurasse uma médica que é especializada em cabelo. Não é? Ela é uma dermatologista, mas só cuida de cabeça, de cabelo, de queda, não é? E de algumas erupções e dificuldades do couro cabeludo. Então, todas essas questões elas acabam conduzindo a essa perplexidade do processo, e há casos grotescos, eu não vou negar que há erros que são cometidos de forma, eu diria, quase primária, e eu digo isso porque uma singularidade. O meu pai era semi-analfabeto, né? Ele fez o primário, o antigo primário, a terceira série primária comigo. Por acaso, ele tirou o primeiro lugar, né? E eu, como aluno mais burrinho, fiquei em quarto, mas ele era procurado lá na região, ele era quase um médico, ou seja, ele fazia o que se precisava fazer. Então, eu tenho aqui, por acaso eu me lembro, na minha mesa, o estojo que ele usava para aplicar injeções, né? Isso aqui tem mais de 60 ou 70 anos. Não existia, naquele tempo, a seringa descartável, então era sempre usada essa aqui. A agulha era também sempre a mesma. Olha aqui a agulha, olha que esterilizada com água quente. Imagine, então ele tinha aqui uma coisinha que ele botava álcool, acendia o fogo, isso aqui era elevado a uma temperatura, esterilizado, eu tenho certeza. Ele era muito cuidadoso com isso. E, além disso, também era uma espécie de veterinário. Quando os animais tinham problema, era o meu pai que chamavam para fazer lá a cirurgia, castração dos porquinhos, das marrãs, não é? Mas não é esse o nosso tema, não é? Voltemos para a questão ligada, às vezes, à falta de cuidado do profissional com o seu paciente. Se, de um lado, nós temos pacientes aventureiros e mal intencionados, às vezes nós temos profissionais também despreparados. Doutor Mauro, por favor. Bom, continuando na questão do erro médico, né, nós temos questões hoje muito prementes relativas aos planos de saúde, que negam sistematicamente procedimentos que são necessários, como o home care, por exemplo. Nosso escritório é especializado em fazer ações de home care, ganhamos todas, né? E os planos de saúde continuam negando, porque, por mais que neguem, poucos pacientes recorrem à justiça. O acesso à justiça ainda não é uma certeza ao paciente, né? A mesma questão dos bancos que erram, porque sabem que a maioria das pessoas não vai correr atrás, entre aspas, dos seus direitos. Isso acontece na medicina também, né? E os planos de saúde, de uma forma criminosa, negam direitos absolutos. E, infelizmente, o dano moral é muito baixo. Mas permita-me intrometer aqui, eu me lembro, né, a gente julga bastante essas coisas de dano moral para lá e para cá, Sim. E algumas coisas que você vê e fala assim, puxa, isso era desnecessário, não precisava ir a juízo, né?
você, às vezes, pensa em aplicar uma indenização maior, mas como o nosso sistema não tem a previsão, né, do dano moral punitivo, ou ainda que a gente diga que tem um componente punitivo quando a gente vai escolher, né, eu costumo ver, quer dizer, nessa questão do médico, é exatamente aquilo que o Fábio falou. Tem algumas situações aventureiras? Tem, mas a maioria não é. A maioria aconteceu um acidente qualquer, que pode ter sido falha do médico ou não, ou que um advogado, às vezes, que não está devidamente preparado ou conhecedor da situação, não faz uma avaliação, né? Não houve profissionais a respeito. Vem cá, isso aqui tem um erro, isso aqui tem uma evidência, porque é aquilo que a gente estava falando aqui de objetos esquecidos, né? Nosso organismo é uma coisa muito interessante. Tem um objeto estranho, ele começa a dar sinais, né? O sujeito passa a ter febre, inflamação. Esse caso da gase que eu falei, o cara tinha um caroço na testa que era fácil de ver. O cara foi fazer um negócio na testa, não sei como é que conseguiu deixar uma gase na testa do sujeito. Aquele troço enxofre com um caroço. Mas, por exemplo, a cirurgia plástica que se faz, às vezes, né, de mama para injetar silicone e tal, ou outro produto, que acho que é silicone, né? E que, às vezes, o organismo rejeita aquilo e faz uma membrana um processo de extrusão. Exatamente, vai encapsular, quer dizer, isso o médico não tem como. Às vezes, o organismo das pessoas, né, a questão da cicatriz que fica, que o sujeito espera que vai ficar um negócio bem tênue, né, principalmente em mulher, de um modo geral, fez uma coisa na barriga, e às vezes não fica, que cria aquela situação desagradável e que o médico não tem, às vezes, como controlar, porque faz parte do organismo. O que eu acho muito importante, né, para aqueles que estão nos ouvindo, é exatamente a questão da informação. Né? Exatamente. Eu li ontem, eu vi um jovem médico no jornal, assim, a foto, falei, um cara médico assim, com uma, né, boa pinta e tal, e o cara é especialista em fazer cirurgia de mudança de sexo. Eu estava olhando ali, tal, aí o cara falou, não, se o cara não tiver pleno conhecimento dessas situações, eu não faço a cirurgia, né? Então, veja, isso é que eu, às vezes, costumo dizer, né, para alguns médicos, e acho que isso é importante. No hospital, a cirurgia de emergência não tem muita saída. E aí pode ocorrer erro ou não, né? Isso se dá, normalmente, às vezes, nos hospitais públicos. Por quê? Porque aconteceu um acidente, um evento, etc., que você chamou o corpo de bombeiro ou algum sistema desse de atendimento, ele leva para o hospital público, não para o hospital particular, até para evitar, né? Eles são proibidos a isso, até para evitar a escolha do sujeito, porque isso tinha um ganho aí de levar para determinado lugar e ganhar um percentual do hospital, né? Pelo serviço que fosse feito naquele paciente, etc. Então, por conta disso, eles levam para os hospitais públicos que nessa parte de emergência, de um modo geral, não estão bem preparados, que às vezes são ligados a universidades, então tem professores antigos, e apesar dos alunos estarem trabalhando, mas tem muita coisa também que o médico tem que se virar, principalmente quando está no interior. Eu me lembro quando eu trabalhei em Conceição de Macabu, que tinha um médico lá que depois foi candidato a prefeito. Pô, o pessoal adorava ele, por quê? Porque ele não tinha receio de enfrentar o problema, ele enfrentava com o que ele tinha. O hospital era um hospital pequeno, às vezes não dava tempo de levar ninguém para lá, quer dizer, muitas pessoas devem ter morrido, mas muitas foram salvas pela intervenção e ajuda dele, porque o cara teve coragem de enfrentar o problema e ver, pô, o que eu vou fazer aqui? Né? Arranjar uma saída. Eu vejo isso também com alguns médicos que eu conheço em Cachoeiras de Macacu, o cara chegar e olhar e ver assim, isso aqui tem que fazer isso. O cara pode errar? Pode errar. Né? Esses dias eu vi uma situação, o cara cortou o dedo do pé pelo meio do diabético. Aí, quer dizer, o certo seria cortar lá no cotoco, né, como a gente diz assim, para eliminar todo o problema de progressão da doença. Aí o cara cortou no meio, tirou só a ponta do dedo,
ficou um pedaço de dedo. Quer dizer, aquilo ali foi infeccionando. Conclusão, teve que cortar quase o pé todo, depois cortou o meio do pé. Então, tem escolhas que a gente da área jurídica efetivamente não sabe avaliar se a escolha foi certa ou errada naquele caso, né? Por isso que o profissional, que o juiz se cerca dele, né? Porque a perícia normalmente é feita no primeiro grau, tem que ser um profissional de confiança. Eu tive... a Camila também pega muito isso, né? Às vezes coisas não tão sérias assim, mas acidente de ônibus, etc., que a gente tem que nomear para ver se houve incapacidade. Quer dizer, então não chega a ser cirurgia, mas a gente nomeia um perito médico para avaliar. E eu me lembro que tinha um sujeito que ele, conforme a impugnação, ele pulava, parecia aquele quadro do Jô Soares. Ele apresentava um laudo, aí vinha a empresa, impugnava isso, não sei o quê, aí ele mudava, é verdade. Aí o outro vinha, não sei o que, é verdade. Quer dizer, você não tinha confiança, né? Esse sujeito, naturalmente, só trabalhou para mim nos 2 casos, depois não trabalhou mais. Eu vi que ele não tinha conhecimento e segurança naquilo que ele afirmava. Foi isso ou foi aquilo. Na área, então, né, de erro, que para identificar a questão do erro, como também a doutora Camila pontuou, é uma coisa muito difícil. O legislador, né, lá do Código de Defesa do Consumidor, como o doutor Mauro também já pontuou, a doutora Camila, o doutor Fábio, quer dizer, entendeu que essa responsabilidade era uma responsabilidade subjetiva, então você tem que provar a falha. Mas por isso é que eu chamei a atenção como esses grandes empreendimentos na área da saúde, grandes hospitais, felizmente de boa qualidade, mas que também está passível de errar, né? Aí facilita para aquele que se diz vítima de uma situação dessa, né? Porque a responsabilidade é objetiva, não precisa provar culpa, ele basta provar o fato lá e o dano. E o hospital é que prove que agiu corretamente. Olha só, nós empreendemos todos os mecanismos adequados, o avanço da ciência até esse momento, o conhecimento que a ciência tem sobre essa enfermidade até esse momento é esse. Tudo foi feito dentro desse padrão. E eles têm condição de provar. Por quê? Porque eles têm exatamente o material médico junto com eles, né? O fato às vezes, essa dificuldade. E a gente também encontra, mal comparando com o motorista, né? Vocês já devem ter examinado situações que você pega, às vezes, o cara dirige há 50 anos, nunca teve um problema, aí se envolve num acidente. Depois, peraí, 50 anos. Então, o médico, às vezes, um médico preparado, cheio de diploma, curso não sei aonde, etc., tal, pode falhar? Claro que pode falhar. Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. Um caso que a gente examinou lá, poxa, um cara com curso e vários pareceres, eu até votei a favor do médico, porque todos os outros que prestaram, tipo assim, declarações e informações, não, ele agiu de acordo com o estágio da medicina nesse ponto que estava. Não tem erro da parte dele. Mas o perito lá apontou uma certa circunstância e os demais entenderam que havia lá uma falha. E um detalhe, olha, um detalhezinho que se esqueceu no olho da mulher, eu não me lembro o que era, uma membranazinha, um trem desse qualquer, a mulher ficou cega. Quer dizer, um dano terrível, né? Então, às vezes, um detalhezinho pequenininho, a consequência é terrível. A hérnia de cordão umbilical, a criança, às vezes, fica a vida inteira, né? A família vai carregar um ente com deficiência, cadeira de roda, carrega para lá, quer dizer, um peso por 40, 50 anos ou mais na vida de uma família. Então, de fato, poderia ter sido evitado. Algo muito difícil. Algumas coisas, né, às vezes você consegue evitar, outras coisas talvez não. Então, de fato, é uma situação muito difícil, que às vezes você vê, não, esse cara é professor, ele ensina todo mundo, etc. Tal. Bom, aqui teve um descuido, não teve um descuido. Quer dizer, tudo isso tem que ser sopesado, né? Porque, na verdade, lógico, quer dizer, quando o senhor está advogando para a vítima, o senhor quer uma indenização alta, mas quando o senhor está advogando para o médico, certamente o senhor sustenta que deve ser mais baixo. Imagino eu, não vai dizer, não pode condenar meu cliente e tal. Então, o que eu falo? Claro Por isso não. é que o juiz tem que ser ponderado e verificar o seguinte, né? É um tipo de compensação que você não tem como aferir. Porque se você fosse falar isso, né? Esse era o grande problema da indenização por dano moral. Sim. A dor não tem preço, né? O sofrimento não tem preço, a vida não tem preço. Então, tem que ter uma situação ponderada, até porque senão você também estraga a carreira do médico, do profissional, né? Que toma um baque dessa natureza. Então, é difícil? É difícil.
Por isso que, de fato, o ideal, né, no nosso sistema aqui, os seguros são muito caros, né? Você faz seguro de carro, é um absurdo. Os seguros não colaram, né? Então, você devia ter também aqui um sistema, né, que você pudesse ter tipo de seguro, como se fosse um seguro obrigatório, e que a vítima, pelo menos, já tivesse, né, com esse seguro, pelo menos uma situação de conforto, de melhora, e o médico tivesse uma certa proteção, porque às vezes é um detalhe muito tênue e difícil da gente, né, decidir nesses casos. A gente sabe disso, né? Nós julgamos um caso lá, Fábio, e eu sabia, porque, como eu disse, eu fiquei 1 ano no hospital. Quando o paciente está no quarto, num quarto particular, ele tem que ter um acompanhante da família lá, um amigo, alguém lá com ele. E uma senhora, ela caiu da cama, bateu com a cabeça no chão e morreu. E o que eu disse? Falei, olha só, aqui não tem falha, para mim não tem falha do hospital. Como não tem? Ela deve ter tentado se levantar, não dá para saber. Quando encontraram na caída. Claro, ela tentou levantar sozinha, ela tinha que acionar a campainha, mas tinha que ter alguém com ela lá. O hospital não tem como deixar uma enfermeira, isso não existe custo para isso, 24 horas ali com ela sentada olhando. Agora, ela tem que botar um acompanhante da família, tem que botar alguém, um amigo, que eu estou falando isso porque eu vivenciei isso. Já vou te dar a oportunidade. Eu deixava lá, quer dizer, a mamãe, eu ficava, as ajudantes dela ficavam. Deixa eu só interromper o senhor desembargador, porque ou é uma tremenda coincidência, ou é esse caso que o senhor está falando, quem julgou fui eu. Porque foi uma senhora que caiu... Caiu da cama, não foi isso? Caiu da cama, faleceu desacompanhada, eu julguei com muita dor no coração, improcedente, porque a família, claro, sofrendo muito, ou são 2 casos idênticos, ou o senhor está se referindo... Não, mas deve ser sim, porque nós julgamos há pouco tempo isso. Coincidência. Há pouco tempo. E aí você vê, a experiência do magistrado, acho que também funciona. Então, quer dizer, mas nem todo hospital é assim. Pô, mas não existe, não tem como um hospital, ainda que particular, deixar uma enfermeira sentada lá. A enfermeira vai quando você aciona a campainha, né? E a pessoa tem impulso próprio e, de repente, sentiu vontade no banheiro, sei lá, achou que podia levantar e caiu. Como acontece de cair da própria altura, né? Sim. Às vezes é queda da própria altura. Então, é muito difícil para a gente, essa área, né? Principalmente a gente tem que se cercar de profissional sério, como, né, o que vai fazer perícia e tal, de sua confiança, para o cara ser honesto para colocar, né, a realidade. A gente sabe que é muito difícil. Naturalmente, a doutora Camila também tem outras experiências aí que pode mostrar a dificuldade disso, né? Porque é fato, né? É uma linha muito tênue. Salvo esses casos, né, aberrantes, como você via às vezes a cirurgia. Teve um caso que eu julguei ainda como juiz, que era uma cirurgia de mama, que eu coloquei que parecia que o sujeito tinha feito com uma faca de cozinha, aquela faca de serra, porque o seio da mulher estava todo cheio de ranhura, cheio de coisa, igual como se o cara tivesse colocado um ácido e aí queimou a pele toda. Aí você pega, às vezes, de inversão de mamilo, o cara botou... Quer dizer, são coisas que o cara não pode... Isso aí não... Esse tipo de falha... Exatamente, esse tipo de falha não pode acontecer. Tinha uma clínica, eu não sei se ainda existe, a doutora Camila pode ver, que era lá naquela região de Santa Cruz, e toda hora tinha problema. Eles iam fazer cirurgia plástica lá, as mulheres toda hora vinham com problema. Às vezes, por causa desse detalhe de promessas que não se consegue atingir, né? E, às vezes, o próprio organismo da pessoa não colabora. E isso tem que ser informado. Eu acho que se o médico chegar e informar, olha só, você tem esse risco, toda cirurgia, é preferível ele perder o paciente, deixar de atender, do que assumir o risco de uma responsabilidade civil. Então, ele informar, mas informar e pegar, né, uma declaração mostrando aqui, ou até gravar. O ideal hoje em dia, como é fácil, gravar no Zap ou no coisa e gravar, olha só, dona fulana, a senhora sabe que essa cirurgia tem risco, tal, não sei o quê, tarará, papapá, né? Então... É o conhecimento esclarecido. Né? Isso, o consentimento, exatamente, consentimento informado. Então, ela só sabe que pode acontecer isso, faz na presença de parentes, sabe que tem esse risco, sabe que pode morrer, toda cirurgia pode morrer. Pode morrer.
Porque pode ter isso, pode ter esse choque, pode ter aquilo e tal, porque aí, pelo menos, a pessoa se submete conscientemente. E o médico até fica mais à vontade nessas circunstâncias. Quer dizer, não é para ele... Nenhum deles vai fazer isso, né? Atender de modo leviano, né? Porque a gente sabe, diferentemente do nosso curso, o curso deles é um curso puxado. Ainda tem as universidades particulares que, às vezes, a gente pode ficar com o pé atrás, né? Mas são cursos caríssimos, mensalidade de 13, 15 mil por mês, né? Que as pessoas pagam para ter um curso dessa envergadura. E na universidade pública também é puxado. Então, quer dizer, a experiência vai ser adquirida com o tempo, mas o cara tem que estar estudando, não dá. Não dá para o cara ser médico mais ou menos, igual às vezes o advogado que se formou mais ou menos, né, na universidade particular ou pública e que tem lá uns casinhos ou outro e tal. Não sei o quê. Na medicina não dá para ser assim, não dá para brincar com isso, né? Porque o bem que ele lida, que é a saúde da pessoa, a vida, a integridade, é um negócio muito complicado. Por isso, como disse o doutor Fábio, também muitas especializações, né? Uma vez, eu achei até que era... Bom, eu achei que era porque era da mesma família e o sujeito... agora eu fui num médico, né? Eu sempre gostei de futebol, cara especialista em joelho, já tinha operado um colega nosso da magistratura e tal. E aí eu fui lá e ele falou assim, rapaz, você não tem nada no joelho, seu joelho é bom, você tem um problema de tendão. Eu falei, mas eu estou sentindo uma dor aqui forte no tendão do Aquiles e tal. Isso é pé. O pé é com a doutora aqui do lado, na mesma clínica, né? E a consulta naquela época, Fábio, era uma consulta alta, R$ 500 cada uma, isso aí bota aí, sei lá, 8 anos, 10 anos atrás. Falei, caramba, vou ter que ir na doutora do pé e tal, né? E esses dias saiu uma reportagem grande sobre isso, né? Sobre o pé, os cuidados que tem que ser com o pé, quantos músculos tem, quantos ossos. Falei, caramba, o cara tinha razão. Ele me mandou para alguém que estudava só aquela parte, que era especializado naquela parte. Mas quem está no front, como disse o Fábio, no hospital público, que às vezes no particular, como eu também tinha oportunidade de ver ele no Hospital da Alameda, né, que minha mãe ficou ali, aquilo vivia cheio. Então o cara chega lá e fala assim, eu estou com uma dor aqui. Ué, que dor é essa? O que pode ser? Bom, vamos investigar. Mas o cara, às vezes, não tem elementos ali para saber, ué, a dor aí, o que pode ser? Bom, aí tem isso, tem aquilo outro, né? É um negócio, confesso que é assim, meio... O cara, se não tiver essa experiência para estar ali nesse front, é muito difícil, né, acertar. Às vezes dá um analgésico, né? O Fábio conhece, né, o meu auxiliar lá, o Antônio Carlos, que a gente chama vulgarmente de Toquinho, e ele diz que é doutor Google, porque ele leva, né, ele falou assim, levei meu filho lá no médico, lá, ele consultou o Google, eu contei o que era, tal, a doutora jogou no Google lá, o Google disse, ela foi e me disse o que era. Quer dizer, eu não sei se o médico fez isso, porque às vezes a gente vê, de fato, uns jovens, bem jovens, mas nós também já fomos jovens, sabemos disso, né? E o cara que está ali mesmo, jovem, enfrentou pelo menos 8 anos de estrada, né, para chegar até ali. E enfrentou o que a gente faz no nosso estágio, o estágio dele é diferente, né? O estágio dele é ali, todo dia vendo, ajudando a atender, tirando plantão, não é verdade? Quer dizer, é um aprendizado real, não é um aprendizado só de livro. Então, de fato, é muito difícil para a gente julgar isso. Como disse a doutora Camila, às vezes a gente fica com pena da vítima. Caramba, ficou entrevado para a vida inteira, caramba. Né? E eu me lembro do nosso amigo, só para eu parar de falar, eu me lembro do nosso amigo Roberto Filinto, né? Que uma vez eu mostrei a ele uma situação dessa, né? Assim, que olha aqui, tal, aí ele falou assim, me chamava de Marquinhos, ainda chama Marquinhos, não se impressiona com as fotos que você está vendo, né? Com essa coisa que você está vendo, porque isso, de fato, é uma impressão muito ruim e deixa a gente traumatizado com isso, né? Vá olhar direitinho a prova que vai ser produzida para você saber se tem ou não, né, responsabilidade nesse caso, porque às vezes choca, não é verdade? Se você vê uma pessoa atropelada por um trem, toda estraçalhada, você fica, caramba, nossa, troço terrível, aquilo te choca, né? São situações terríveis, né? Terríveis. E às vezes na área médica também, né? Fábio, aí, está com você, passou para a Camila, não sei.
Quer falar, Camila? Eu queria comentar 3 casos que eu tive ao longo da carreira. Um muito fácil de identificar na minha avaliação, em todos eles eu usei perícia médica, claro, porque juiz não está aqui para ser achista, né? Eu não tenho que achar nada, eu tenho que avaliar as provas. Mas, mesmo assim, a perícia médica confirmou a minha impressão inicial. O primeiro deles, eu me lembro que era uma senhora que foi fazer uma cirurgia, não me lembro, não era cirurgia plástica, era alguma cirurgia necessária, e ela foi colocada em cima de um cobertor elétrico para mantê-la aquecida durante a cirurgia, porque a sala de cirurgia precisava estar com a temperatura muito baixa. E ela fez uma queimadura de 2º grau no posterior dela. E, obviamente, alegou que era erro médico, me pareceu, sim, erro médico. Não se pode esquecer uma pessoa que está sedada, que está com anestesia geral, em cima de um cobertor elétrico durante 12 horas, 14 horas, e, ao retirá-la, ela estava queimada. E eu me lembro de ter ficado muito impressionada assim, impressionada profissionalmente bem, porque fez um bom trabalho, mas pessoalmente mal, porque foi uma defesa muito aguerrida da Casa de Saúde de um erro tão absurdo. Me parece que é o tipo do caso para mediação e para falar, me desculpa, eu acho que a senhora tem razão. Foi uma briga, foi um pouco tempo atrás, tomara que hoje em dia a cultura da mediação melhore um pouco isso, mas foi uma briga muito aguerrida por um erro muito evidente. Um segundo caso, que eu me lembro também, que me pareceu evidente a olhos vistos, e depois a perícia confirmou, foi uma cirurgia de redução de estômago, não era uma lipoaspiração, era uma moça, era uma cirurgia que envolvia um corte no abdômen, em par, abaixo, e ela processava o cirurgião plástico dizendo que tinha sido muito mal feita a cirurgia, que ela tinha ficado deformada, e colocava fotos. E o cirurgião plástico, na sua contestação, colocou fotos dela antes da cirurgia, comparando e imediatamente após a cirurgia. E aí, comparando com as fotos que ela tinha juntado, a moça tinha engordado 18 quilos. O médico chama atenção para isso. Então, ela está realmente deformada, mas ela está deformada porque ela foi costurada de um jeito e adquiriu 18 quilos sobre uma cicatriz em 2, 3 meses. Então, me pareceu muito evidente que aquilo não era um erro médico, e foi assim que a perícia concluiu. Então, tem situações que a gente, até com o nosso instinto, né, fazemos parte de uma sociedade e entendemos um pouco disso, a gente consegue entender. Mas o caso que me pareceu mais difícil na minha carreira foi no comecinho da carreira. Eu era juíza substituta em Niterói, e o processado era um médico de grande renome na cidade, é uma cidade onde as pessoas se conhecem bastante, né? E ele era muito renomado, e era uma mocinha que era atleta, e ela precisava fazer uma cirurgia na perna esquerda. E foi realizada uma cirurgia na perna direita. E eu me lembro muito desse caso, porque é o tipo do caso que você começa a ler a petição inicial e fala, bom, isso aqui eu não preciso nem continuar lendo para julgar, né? Se a perna era esquerda e ele realizou a cirurgia na perna direita, está tudo errado. De vez em quando acontece isso, né? Mas, para minha surpresa, veio na contestação com provas que a perna direita dela também necessitava cirurgia. Então, ele performou uma cirurgia necessária, que salvou a perna direita dela. Ela tinha problemas na perna direita, ela eventualmente precisaria ser tratada da perna direita, mas ele tratou da perna direita e não tratou da perna esquerda. E eu estava no começo da carreira, fiquei com muita dificuldade de julgar, e acabei saindo, e eu me lembrei desse caso aqui pelo que o doutor Mauro falou, o consentimento. Eu saí por aí. A cirurgia com a qual ela havia consentido, era até uma menor de idade, que sua família havia consentido, era da perna esquerda.
Então, ainda que o médico identificasse lá na mesa, primeiro que ele não abriu a perna esquerda e não viu, né? Ele abriu direto à direita, viu uma coisa errada e consertou. Mas ainda que a cirurgia fosse benéfica, tenha consertado a perna da moça, não foi com aquilo que a família dela consentiu. E aí, depois de muito pensar, foi assim que eu decidi, e eu me lembro de ter acompanhado, hoje em dia, com 18 anos, eu não consigo mais, mas nessa época eu consegui acompanhar as sentenças para ver o que tinha acontecido, e eu me lembro da confirmação dessa minha sentença de uma forma muito, muito enfática, exatamente no aspecto que eu encontrei como falha para o direito. Talvez não seja uma falha para a medicina. Consertar uma perna ruim nunca vai ser errado, né? Um bom médico performar uma boa cirurgia numa perna e consertar um problema não está errado, mas para o direito está errado. Eu acho que a questão da informação, né? O consentimento informado, que foi mencionado hoje mais cedo, foi a saída jurídica. Eu gostaria de saber se a moça, ao final, fez ou não fez a cirurgia na perna esquerda e se fez com o mesmo médico. Isso eu não sei contar. O final da anedota eu não sei contar. Mas a gente vivencia muitas situações, né, de perplexidade. Há pouco tempo, no embargo de declaração, o advogado da clínica foi lá e, doutor, olha só, o que aconteceu nesse caso aqui foi isso. E aí eu vi, porque normalmente quem faz a proposta de voto inicial é o assessor. E pelo que você olha assim, você vê, não, o raciocínio está bem desenvolvido, está escrito num padrão que eu gosto e tal. E pela situação fática que está ali, às vezes a gente consegue identificar só de ler a ementa que o assessor fez, mas às vezes não. E era um caso que o hospital não tinha, naquele momento, um quarto específico para aquela criança, e aí, com o consentimento da mãe, tinha colocado num outro quarto, né? Uma coisa que durou 24 horas só. E aí a mãe entrou com ação, né, contra o hospital e contra o plano, dizendo que não atendeu e tal, não sei o quê, bararaca. E eu vi que, na verdade, eles tinham dado informação a ela, olha, nós não temos essa opção agora por isso, por aquilo. Tem problema? Não tem problema. Então, de fato, quer dizer, quando você consegue, né, verificar alguma falha, alguma coisa, e que você pode corrigir ainda, eu procuro fazê-lo. Não tenho receio disso. E nessa área, às vezes, por isso, às vezes eu falo para os advogados também, olha, no segundo grau é muito importante a sustentação, é muito importante estar presente, porque você, às vezes, consegue mostrar para o desembargador algo que ele não viu, algo que ele não prestou atenção, né? E a gente mesmo pode pedir vista para reexaminar. Olha, tem isso aí, eu não tinha visto isso, porque são muitos processos, você às vezes não consegue ver tudo, às vezes tem um ponto importantíssimo que você não viu. Nessa área, então, né, nessa área que tem, principalmente que todas elas vão ser relação de consumo, basicamente, a questão da informação é muito importante, né? Se o advogado, se o médico tivesse uma orientação disso, eu nunca acompanhei, nunca vi currículo de faculdade de medicina, mas eles deviam colocar lá, já deve ter, talvez, imagino, né? Direito médico ou responsabilidade civil médica, exatamente para mostrar para o profissional, olha só, primeira coisa que você tem que fazer é informar para o paciente, para a família dele, todos os riscos que você está vislumbrando. Às vezes o médico não está vendo todos os riscos que você está vislumbrando. Olha, isso aqui pode ter isso, pode dar aquilo outro, porque aí o cara não diz que foi enganado como a Camila vivenciou no negócio da perna. Né? Porque se ele fala antes da cirurgia, olha só, sua perna esquerda tem um problema, mas a direita é que está ruim. Eu tenho que mexer na direita. Posso trocar e mexer na direita? Ele não ia ser condenado. Exatamente. Se ele presta essa informação minutos antes que seja da cirurgia, quando chega na sala de cirurgia, ele vê, não, essa aqui ela vai perder essa perna, e volta lá, né? Como eu já tive caso de ver também isso, do cara sujeito está na mesma cirurgia, e a pessoa, o médico voltar e falar com a família, olha só, a situação aqui é essa, posso fazer isso, fazer aquilo? Então não dá para você reclamar, porque, como eu disse, não é uma ciência exata. Ele vai aplicar todo o conhecimento dele para salvar nenhum médico, salvo
sei lá, algum absurdo da vida aí. Nenhum médico quer matar alguém né, ou fazer experiência, pelo menos, né, tirando os filmes ou coisa que o valha, ou algumas notícias que de vez em quando aparecem, né, de falsos médicos. Impressionante como é que tem gente, coisas que a gente via nos livros, né? Alguém falar de exercício legal da medicina. Pô, você vê como está agora com frequência, uma galera jovem entra no hospital, tal, bota jaleca, é muita coragem, né, de sentar, atender as pessoas. Por isso é que o Antônio Carlos já é doutor Google. O cara narra um negócio, ele bota no Google, o Google diz, ele vai receita o remédio para o sujeito. É muita vontade de ser médico, né, sem fazer o curso, né? É um negócio muito doido. Mas isso é uma aberração, que aí é a responsabilidade do hospital, né, que deixa um sujeito desse entrar e não tem controle. Verdade. Tá? O paciente não vai entrar contra esse sujeito que não vai receber indenização nenhuma, mas contra o hospital, com certeza, vai receber indenização, porque o cara não é médico. Porque antigamente, né, Fábio, como o Fábio lembrou do pai dele, no interior, o farmacêutico fazia o papel de médico. Ele que receitava, ele que eu me lembro, eu era criança, ia na farmácia, o cara que dava o remédio, o cara que fazia isso, por quê? Porque não tinha médico disponível. Como é que o sujeito vai... Ele tinha que dar um jeito de tentar ajudar as pessoas, né? E o médico também, no seu dia a dia, certamente a intenção dele é de acertar. Com certeza, eu não acredito que o cara, né, vai para um negócio desse. Tem uns mais descuidados, tem uns que podem ter descuidado, e às vezes não é nem descuido dele, às vezes é descuido da equipe, né? Descuido de um auxiliar, de alguém que faz parte da equipe e tal. Mas eu acho que é muito difícil para a gente julgar, não são casos simples, né? Raramente a gente pega um caso que o erro está muito evidente, né? A maioria são situações muito tênues que você não sabe, caramba, o que aconteceu aqui? É falha da pessoa? Foi descuido? Foi depois do que tem muita coisa como esse caso que a pessoa engordou, né? Porque era para emagrecer, pô, a pessoa engordou. Então, veja, tem muita coisa que é no pós-operatório que a pessoa não tem cuidado, né? Faz cirurgia plástica, olha, você tem que ficar sem levantar. Fez cirurgia de plástica de mama, você não pode levantar os braços durante um tempo e tal, não sei o quê. Você não pode fazer isso. Faz a cirurgia bariátrica, olha só, você tem que tomar líquido, depois pastoso, depois mais tanto tempo assim, devagarzinho. Aí a pessoa vai, bebe, a pessoa vai, come outra coisa, aí dá um choque, dá um troço, e você não pode atribuir isso ao médico. Então, a dificuldade, né, desse controle também do pós-operatório é um negócio muito difícil, e a gente enfrenta isso com muita frequência também, e tem que ter bastante cuidado na questão da prova, né? É bem complicado. Fala, essa doutor. Questão que vocês falaram aí da senhora que caiu da cama e morreu, né? Eu não sei o fato típico, mas eu tenho um caso recente no nosso escritório que aconteceu um sintoma semelhante. A senhora caiu, quebrou o braço, ficou com o braço inválido completamente, com dores, não podia operar, só que tinha uma característica, ela tinha mal de Alzheimer, ela tinha que estar contida na cama, e não estava, né? E caiu de madrugada, né? É um caso diferente. Pois é, então, aí você pode atribuir uma falha, olha, tinha que estar amarrada. Eu não sei nem se tinha que estar amarrada, né? Porque eu acho que isso também é tem também situação... os protetores, né? Que impedem a queda, porque a senhora não tentou sair da cama, ela se mexeu e caiu. Né? Mas normalmente a cama hospitalar tem aquela proteção lateral, né? Sim. Mas não estava com proteção e a paciente não estava contida. Né? Então, me parece que nesse caso específico, o erro é claro. Se for na enfermaria, né? Agora, se for em quarto particular, o parente que tem que estar lá olhando, né? Bom, não sei. Não quero falar, não, porque você pode cair lá comigo lá, eu não quero prejulgar nada. Não. À vontade. Nem sei se ele estaria advogado nessa altura. De uma forma ou de outra, continua a viger o artigo 186 do Código Civil, que declara: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 187 também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
E o 927 declara que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, nós temos aqui o núcleo da responsabilidade civil, em todos os casos, seja da responsabilidade civil médica, seja da responsabilidade civil comum, não é? que nos serve de material de trabalho todos os dias, não é? E é necessário que nós tenhamos essa perspicácia, primeiro, o conhecimento da norma, não é? Das técnicas que o direito nos proporciona, e hoje cada vez fica mais difícil conhecermos as técnicas, porque a evolução do direito e da tecnologia nos obriga a evoluir juntamente. Rapidíssimo. E eu sempre agradeço a Deus por estar vivo, estar vendo acontecerem essas novidades, né, que é a tecnologia, a informática, as alterações trazidas pelo uso racional da inteligência artificial. Acredito que a cada dia mais esse instrumento será aplicado também ao direito e ainda, além disso, temos os profissionais peritos que nos auxiliam, os auxiliares da justiça, que nos auxiliam e que nos dão os caminhos daquilo que, eventualmente, nós possamos não entender. O mundo é cada vez mais... Eu quase que posso dizer que nós vivemos um outro iluminismo, não é? Um outro iluminismo agora não enciclopedista no sentido dos livros, mas enciclopedista no sentido de que o Google, não é? E hoje é o Google, amanhã é o que será, porque a evolução tecnológica ela nos faz ver modificação a cada dia, mas o certo é que hoje nós temos a tecnologia ao nosso alcance, o conhecimento teórico dos profissionais que também nos auxiliam, e o que nós precisamos é ter bom senso, boa fé, conhecimento desse instrumental no limite das nossas possibilidades e, com boa vontade também, nós vamos resolvendo, nós, os magistrados, e nós, os advogados, e nós, os demais profissionais do direito, e também não podemos excluir os próprios jurisdicionados, porque quando se tem boa-fé, seja o jurisdicionado. E nós somos muito econômicos na aplicação de penas, e eu até estava pensando na contribuição que o novo Código de Processo Civil pode ter trazido ou não, e eu, sinceramente, ainda não me convenci que o novo Código Civil ele foi benéfico, porque me parece que nós temos os mesmos problemas da utilização exagerada de recursos, principalmente de recursos, né? O litígio, né? não refreado, parece uma litigiosidade incontida. Antes nós nos preocupávamos há 20, 30 anos com o chamado acesso à justiça, que não havia acesso à justiça. Hoje ainda se discute sobre a morosidade da prestação jurisdicional, mas como alguém pode não ser moroso para prestar jurisdição com um aumento a cada dia violentamente maior, inconcebivelmente a ponto... Ou alguma coisa ainda não se conseguiu chegar a um bom termo, ou nós ainda não aprendemos a viver em sociedade, a conviver com o semelhante, e ainda somos muito litigantes, ainda temos em nós uma litigiosidade incontida, ou ainda precisamos evoluir e avançar muito para entender que as nossas demandas e os nossos litígios eles precisam ser dirimidos fora do contexto do judiciário. E juizado de pequenas causas, juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais, mediação, arbitragem, formas autocompositivas, nada, me parece que não se consegue. E eu me refiro a um país como o nosso, que tem uma orientação forte cristã,
E Cristo disse que nós devemos amar-nos uns aos outros, e parece que esse amor ele está longe de ter um mínimo de aplicação prática no dia a dia, como se fosse algo apenas teórico e fluido, não é? Então, e não adianta, por todas as formas que nós possamos ver, e todas as religiões elas ensinam que nós devemos aprender a conviver com semelhantes, nós continuamos a litigar, e a quantidade de universidades com faculdades de direito, os cursos de direito, o excesso, né? Então, obrigando a que profissionais praticamente caçem clientes e criem artificialmente causas para que possa, com isso, obter um retorno financeiro para a sua sobrevivência em um evidente sacrifício dos, digamos assim, das áreas tecnológicas, que me parece que nós precisamos resolver o problema humano, mas também não podemos deixar de ampliar a nossa abordagem tecnológica, porque o avanço exige que a gente esteja em constante estudo e aperfeiçoamento do estado da técnica, e eu continuo, então, tanto quanto medroso do nosso futuro, descrente da nossa capacidade de convivência e esperando que um dia haja um estalo assim e todos nós aprendamos que é preciso conviver sem litígio, sem demandas. O judiciário vai ser usado no momento necessário, não é? E não adiantaram também tirar do judiciário o Zé por divórcio, tirar do judiciário algumas ações de inventário, algumas ações, até o uso capião, hoje em dia se tenta transferir para a área privada em alguns casos, mas ainda resistimos muito a um viver pacífico, dialógico e humano que nós precisamos ter para a solução dos nossos problemas. É um desabafo, é uma tristeza, mas é uma esperança, e eu agradeço a vocês, mais uma vez, doutor Mauro, doutor Marcos, doutora Camila, meus queridos convidados, o IMB continua à disposição de vocês, e eu gostaria, doutor Mauro, doutor Marcos e doutora Camila, de ouvi-los em uma manifestação final de despedida, para que nós encerremos o nosso evento. Mais uma vez, eu quero agradecer ao senhor, ao doutor Marcos, à doutora Camila, pela honra desse debate, pela oportunidade de expor minhas ideias, dizer que é muito feliz o momento de dividir posições, de aprender e dividir experiências. Obrigado, uma boa noite a todos. Bom, Camila quer falar? Eu falo primeiro, então. Também um prazer, né, participar, obrigado pelo convite, né? Meu grande amigo Fábio, e sou membro da sua administração, né, da sua brilhante administração do IMB, que com o sistema moderno da pandemia acabou facilitando, né, que a gente realizasse diversos eventos e que as pessoas possam assistir de suas casas e tal, dar essas informações, né, para aqueles que trabalham no dia a dia, até para os leigos. Eu passei o link, então tinha uns médicos assistindo, o doutor Tiago assistiu, minha irmã está assistindo de Vitória, Marili. Então, isso é bom, isso facilita, né? A gente faz evento com professores estrangeiros, faz não sei o que, o sujeito não precisa se deslocar. Esse tem um lado bom desse, lamentavelmente, disso que a gente teve que se habituar, né? Sessões por vídeo, etc. e tal, tira o contato entre as pessoas, mas permite, ao mesmo tempo, se aproximar de outro jeito, a gente acaba se acostumando a isso. Então, acho que é muito interessante, esse tema é muito bom, a gente deve, Fábio, talvez também realizar mais eventos nessa linha, né, que as pessoas gostam de ter informações sobre isso, então foi muito, muito bom participar, gratificante, obrigado pelo convite, estar aqui com o doutor Mauro, com a doutora Camila, e contigo e com o André e aqueles que estão na retaguarda também. Vejo aqui que o Álvaro, meu assessor, está assistindo,
Acho que a Aline também, que é minha assessora, também está assistindo, né? Espero que tenha recebido alguma informação razoável e boa para o dia a dia, né? Eu, igualmente, quero agradecer o convite, fiquei muito honrada, muito lisonjeada, um pouco apreensiva se eu estaria à altura quando o desembargador Fábio me convidou. Eu falei, eu aceito com muita honra, mas fico preocupada se vou responder. Desembargador Fábio, eu comungo da sua angústia de que o judiciário não tem conseguido atender a litigiosidade aumentada. Eu espero também que o ser humano consiga se entender melhor e amar mais e brigar menos. Não está ao nosso alcance, né, decidir isso, mas está ao nosso alcance debater, levar informações, levar conhecimento, trocar esse conhecimento, entender o lado de outra pessoa. É sempre interessantíssimo ouvir o lado do advogado, e no caso do nosso convidado, é um advogado que atua pelos dois lados, então tem tanto a contribuir. Então, eu acho que enquanto a gente estiver disposto a falar e a ouvir, ainda há esperança. Então, agradeço imensamente ao convite, muito lisonjeada, muito obrigada a todos que contribuíram aqui, tiveram muitos pontos para eu refletir, pensar e tentar cada vez mais fazer a justiça que tiver ao meu alcance. Muito obrigada. E eu vou anunciar a vocês que nós teremos um curso de Direito Médico, ou Direito da Saúde. Aliás, é Direito da Saúde com 10 aulas de 2 horas cada, a partir de outubro. Tá? Estamos fechando e estaremos em breve anunciando aos interessados um curso livre do IMB, visto que é interesse nosso também criar a escola judicial do IMB, né? A Ensim. Ensim é a nossa escola que estará em breve, se Deus quiser, continuando as suas atividades, mas já regulamentada formalmente. Agradeço aos amigos que aqui estão. Então, chegamos ao fim. Continuem a prestigiar o IMB, é sempre uma alegria recebê-los. E você, Camila, muito obrigado, você brilhou, foi bom tê-la conosco, né? Você, Marcos Alcino, sempre presente, também um grande abraço, e doutor Mauro Anato, que lhes leve nossa gratidão também. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro.